Investidores do Reino. Já estamos conectados aqui com a nossa convidada, Magda Boeri. Boa noite, Magda. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao pessoal da mesa. Boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa, Magda. Esse é um assunto que me interessa, né? Homeschooling, educação domiciliar, né? Queria que tu explicasse para nós o que seria essa educação domiciliar. Isso é um método de estudo complementar à escola ou é uma escola que tu faz em casa ali? Tu poderia explicar resumidamente aí pro povo que nos assiste, Magda? Sim, a educação domiciliar é quando a família, né, o pai e a mãe, assumem 100% da educação e o ensino dos filhos. Não é uma escola, a gente não traz a escola para dentro de casa, mas a gente adapta a nossa casa para que ela seja um local de ensino. Eu digo que a educação domiciliar ela não é um método, ela é um estilo de vida. É algo que, vou mais além ainda, né? É um cumprimento daquilo que Deus deixou para a família escrito na Bíblia, né? Que nós devemos ensinar nossos filhos por onde a gente andar, no caminho, ensinar o caminho que eles vão seguir, eles jamais vão se desviar. Então, é um propósito divino que as famílias cristãs, né, deveriam seguir, porque é um mandamento de Deus, né? E assim daí, Magda, então é o pai e a mãe que tem a responsabilidade de educar. Daí tem história, geografia, matemática, tem as matérias da escola também. Exatamente. Não necessariamente os pais podem contratar, né, tutores, professores. Nós temos aqui no Reino uma ferramenta muito importante que tem nos ajudado muito na questão da organização pedagógica, né? Hoje, graças a Deus, Deus nos deu uma empresa de ensino que nos ajuda, que é a Oficina do Estudo, que tem ajudado muitos irmãos, né? Muitas famílias, né? Então, ferramenta que ela tem matemática, geografia, história, né? Tem tudo que é necessário para ter uma organização pedagógica, né? Interessante, sabe que a gente já trouxemos um pouco sobre a Oficina do Estudo, eles têm Instagram, então você trabalha junto com eles, Magda? Eu faço assessoria familiar. Ok. A gente tem lá assessoria pedagógica, jurídica, e eu faço assessoria familiar, que é o que eu mais gosto, né? Que é trabalhar com as famílias, né? Que seria o que isso daí, Magda? Como seria essa sua assessoria familiar? Então, eu usei tudo aquilo que eu aprendi no Reino, né? Com a educação infantil, infantil e com a educação dos meus filhos, com tudo aquilo que o Senhor me deu. E eu tenho ajudado e usado isso para ajustar as famílias. Porque a gente sabe que hoje o propósito de Deus ele acontece dentro de casa. Uma família restaurada é a igreja restaurada. E a gente sabe também que a educação, o sistema educacional trouxe muitos problemas para as famílias, né? Muitas dificuldades, muitas ideologias, né? A desconstrução da família ela aconteceu verdadeiramente. Então, hoje no Reino nós temos muitas coisas boas, importantes que precisam ser implantadas e que nós sabemos, né, como fazer, mas tem muita gente lá fora que não sabe. Tem muita gente que quer tirar os filhos do sistema, mas não sabe reestruturar sua família. Então a gente usa aquilo que o Senhor nos deu, né, nos capacitou, e eu faço essa assessoria dentro da oficina. Eu faço com as famílias que estão lá, que é manter a visão, né? Trazer a visão da educação domiciliar, do papel do pai, da mãe, da função de cada um, né? Daquilo que a gente precisa fazer espiritualmente, naturalmente, para que a nossa família seja uma família estruturada. Sim. Então, eu faço isso dentro da oficina e fora da oficina também, né? E Magda, faz quanto tempo que tu tá nesse ramo? Enfim, como que começou a tua história nisso? Então, eu estava pensando nisso antes do programa, já fazem 21 anos, né? Depois que eu fui mãe, a gente passa a ser educadora também. Mas, oficialmente, como família educadora, nós estamos no nosso 7º ano de educação domiciliar. Magda, boa noite. Uma pergunta, assim, né, que provavelmente tu recebe, vocês recebem, né, ou dos pais, enfim, né? É muito bom, ótimo, claro, né, tu criar um filho assim, né, distante do sistema que a gente aqui, que nem diz outra, aqui dentro de casa, a gente sabe do que a gente está falando.
Mas a criança passou por aquele período, adolescência, foi ensinada em casa e tal. Mas vamos dizer que lá pelos seus 17, 18 anos, ali queira ir para uma faculdade. Vocês estão enfrentando algum tipo de problemas em relação a ser certificado, ser reconhecido? Como é que é essa administração? Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei se já se criou um problema ou está tranquilo. Podia explicar um pouquinho para nós isso aí? Eu perdi um pouco a tua pergunta, que travou aqui para mim, mas falou da certificação da educação, Isso, né, do ensino fundamental e ensino médio. Exato, exatamente. Isso. Hoje no Brasil nós usamos aquilo que o Estado nos dá, né, para certificar no 9º ano no ensino médio, nós usamos o Enseja, onde os jovens ali, os adolescentes fazem a prova e eles têm uma certificação. Então é válido. Após fazer o Enseja, com 15, 18 anos, eles podem, então, ingressar na faculdade ou, se quiser, ali no ensino médio, voltar para a escola também, tudo é possível. Então, a gente usa as ferramentas que o Estado nos proporciona, né? Presta uma prova pelo Enseja para certificar apenas isto? Exatamente. Quando chega aos 15 anos, certifica o ensino fundamental e aos 18 o ensino médio. Mas aí também os pais têm que ter essa responsabilidade também de saber que quando você tira, né, a criança, você vai ter que ter aquela responsabilidade, como o Bruno perguntou, sobre as matérias de ensinar mesmo e não deixar ocioso, né? Exatamente, né? A educação domiciliar não é simplesmente você tirar o seu filho e deixar o filho em casa a seu bel prazer, né? A gente tem um processo a seguir. Até porque a educação domiciliar ainda não é regulamentada no Brasil, né? Foi dito pelo Supremo que ela é constitucional, ela é legal, mas ela precisa de regulamentação. Sim. Então, nós temos que seguir, sim, os princípios, as leis, né? As leis do homem, cumprir, para que caso a família tenha algum problema, alguma situação, ela tenha como comprovar que a criança não está em abandono intelectual. Isso é fundamental, porque abandono intelectual no Brasil é crime, né? Sim, Magda. Em qualquer lugar. Né? Sim. Por exemplo, tem alguém aqui que está ouvindo, quer começar então esse processo do homeschooling. O filho vai estudar em casa. Como é que é a questão de apostila? Isso é algo que a oficina do estudo cria? Um método ou é seguido conforme o governo determina? Como o Bruno bem comentou ali, se vai ter matemática, geografia, enfim, isso são métodos que vocês criaram ou é algo que já existe do homeschooling fora do Brasil? Algo assim. Não, já existe. Na verdade, o homeschooling ele é muito mais antigo que a escola, né? Já existe desde a fundação do mundo, a escola é algo muito recente. Essa organização que foi feita, essa forma pedagógica daquilo que tem que ser estudado, que não tem que ser estudado, que o Estado determina. Então, isso é algo que já existe. Não necessariamente a família precisa seguir um método específico, porque nós temos vários métodos na educação domiciliar. Eu gosto muito da questão da liberdade que ela nos dá da família, usar o método que mais é adequado à sua condição, à sua família, seu quadro de filhos, né? Mas a gente aconselha a família que ela siga, né, um currículo. Hoje nós temos um currículo dado pelo Estado, que é a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, então aquilo é básico que precisa ser aplicado. Sim. Então, se a família tiver essa organização pedagógica de saber que ela aplica aquela base ali, ela pode implementar o homeschooling dela, a educação domiciliar, com educação clássica cristã, como existe hoje, né, outros métodos, outros tipos de matéria, estudos, enfim, com línguas. Então, é muito, muito fácil, mas a base ela precisa ser cumprida. Então, hoje você pode encontrar dentro da oficina, como pode encontrar em várias literaturas também, né, outras empresas que fazem da mesma forma essa organização, mas a base ela precisa ser cumprida. Interessante. E assim, digamos, no estudo, na escola, digamos, normal, digamos, estou com tantos anos na 5ª série, tantos anos na 6ª, claro, se eu não for um repetente, óbvio, e eu tenho ali um currículo no ano, mas no homeschooling, digamos que eu tenho um filho com 10 anos e um com 8, eu posso ensinar a mesma matéria, eu posso educar os dois juntos, a matemática, o português, enfim, pode ser junto, mesmo a idade sendo diferente. Exatamente. O que acontece hoje no Brasil? A nossa educação ela está extremamente defasada. As crianças, quando elas chegam na educação domiciliar, que elas passaram pela escola, a base dela está muito ruim.
né? A base, quando a gente fala, é gramática, matemática, construção de texto, Sim, leitura, né? Leitura fluente. Está com muitas dificuldades. Então, a gente sempre aconselha que a família organize essa base, porque a escola ela é muito segmentada e muito conteudista, né? Então, a criança ela acaba não aprendendo. E a educação domiciliar, nós não temos um ano sério a seguir. A nossa função como pais é desenvolver o autodidatismo nos filhos e ajudá-los a aprender, que eles gostem de aprender, eles tenham prazer de aprender. Então, a criança ela vai aprender sempre, em qualquer lugar. Né? Não necessariamente só aquilo que é ensinado. Né? Então, a família ela tem total liberdade de aplicar o mesmo currículo para os filhos e tal. A gente sempre aconselha que, para seguir a base, né, se faça uma avaliação diagnóstica, saber o nível de conhecimento da criança, o que ela precisa ser complementado, mas a educação domiciliar nos dá essa liberdade, né, de estudar em qualquer lugar, de estudar aquilo que desenvolver potenciais e habilidades dos filhos, isso é muito importante. Então, é uma imensidão de coisas que a gente pode explorar. Com certeza, né? E eu paro para pensar aqui, né, quando os pais educam, tem muito mais responsabilidade, consegue acompanhar mais de perto, né, porque eu lembro que na escola eu tinha colegas e não é todo mundo que aprende na mesma velocidade. Quando você faz um curso de inglês também, né? Você vê ali que tem pessoas que estão se destacando, aí outros têm que ir para aula particular. E até por causa do método, né? Cada criança tem Cada um pega uma de um maneira. E isso eu acho que a assessoria ajuda, né, Magda? A entender o que a família tem, o que ela precisa, como a criança é. Exatamente. O que eu acho muito importante é que cada criança ela tem um propósito a ser cumprido. Eu digo que nós, pais, nós somos condutores, para que os nossos filhos eles venham cumprir o propósito determinado na vida de cada um. Porque cada um veio, né, com uma função. Então, imagina uma criança que ela gosta muito de estudar matemática, mas ela não gosta de geografia. Né? Não necessariamente ela não vai estudar geografia, mas o potencial dela precisa ser desenvolvido dentro daquilo que ela tem mais habilidade. Verdade. Até dar uma trancadinha aqui, mas foi no final. Queria saber da Magda aí, né? O que é para ela ser uma patrocinadora, uma investidora da Rádio TV Menorá, mas com certeza deve ser muito importante, assim como é para todos que passam por aqui, né? O nosso investimento no reino é fundamental e a gente tem diversas experiências. E essa questão do homeschooling, eu vejo assim, algo... É um investimento no reino, né? E claro... A gente nas crianças, né? Educando elas e investindo no reino também. Tem até um provérbios que fala, né? Então, lá, ensina a criança no caminho que deve andar. Ô Magda, eu vou passar aqui para ti as considerações finais. A gente estava chegando aqui no minutinho final. Se puder deixar para nós aí também enfim, algo que tu queira explicar e também o porquê que tu se tornou patrocinadora da Rádio TV. Eu quero dizer para as famílias assim, que é muito importante que a família analise, né, essas questões da educação domiciliar e aquilo que está sendo ensinado para os seus filhos na escola. Nós temos essa determinação dada por Deus. Então, que a gente está à disposição, né, para ajudar as famílias a entenderem, né, esse propósito e esse caminho. E eu me tornei investidora porque eu acho que todo mundo tem que ser investidor do reino, né? Boa. Porque eu vejo que a gente deve dizimar, ofertar, mas a gente precisa, sim, investir naquilo que Deus nos deu. E sempre foi um desejo e Deus tem me honrado muito, né, em relação a isso. Tenho atendido muitas famílias e isso a gente precisa, sim, colocar, porque é um dom que Deus nos dá, não é nosso, então a gente retribui segundo aquilo que Deus nos dá, né? Nicolas, rapidinho, última pergunta. A gente tá acabando no letivo, Magda, e talvez tem muitos pais ouvindo, tá? Agora eu quero mudar então para homeschooling. Eu não posso simplesmente tirar meus filhos da escola agora, final do ano, e eles nunca mais voltar. Eu tenho que ir na prefeitura, tem que ir em algum lugar provar que está sendo feito então a educação em casa, só para a gente terminar a nossa conversa? Não deve fazer dessa forma, né? Existe uma forma correta de tirar os seus filhos da escola, né, de analisar o ambiente e o momento de cada um. São casos bem específicos que eu gosto de conversar particularmente. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar lá do outro lado, né? Você pode encontrar uma pessoa que vai te apoiar, que vai te ajudar, mas pode também encontrar uma pessoa que vai te denunciar. Sim. Então, a gente sempre aconselha que as famílias procurem alguém que já conhece, né, uma assessoria jurídica. Nós temos a doutora Deise também, que é assessora do jurídica familiar. Hoje é uma das
advogadas mais bem preparadas do Brasil para atender família educadora. Então, retirar a criança da escola é a parte mais importante de tudo, porque aí a família consegue fazer com tranquilidade, né? Então, existe, sim, umas conversas particulares Sim, que a gente tem. legal. A gente nunca fala isso publicamente, né? Sim. Mas é legal, sim, fazer Muito obrigado. uma conversa para Boa. acontecer isso. Perfeito. Olha só, José, coloca o Instagram aqui da Magda para o pessoal ver. Ali tem mais informações, né? Tem mais informações. Inclusive, até fazendo um link aí para a oficina do estudo online. E tem um link ali do Bit.ly para entrar em contato direto com ela e fazer uma consultoria, tirar mais dúvidas. E tem outros posts que explica mais sobre educação domiciliar e o trabalho da Magda, né? Trabalhando aí junto com sua família. Legal. Valeu, Magda. Muito obrigado. Obrigada, Magda. Obrigada também. Até breve. Até. Investidores do Reino.